Agora, uma curiosidade aqui que eu gostaria de te perguntar é o seguinte. Eu me lembro da última vez que a gente teve transformação de moeda aqui no Brasil, né? Então, eu não Aham. lembro qual que era antes do Plano Real, talvez cruzado, né? E aí a gente teve uma fase de transição, né? Que R$ 1 valia US$ 1 e ficou ali um mês, Uhum. mas a partir de um determinado dia, o cruzado saiu de linha, né? Acabou, você ainda podia trocar no banco por real, e você, a partir daí, começou a pagar suas contas, geralmente em dinheiro, porque naquela época não tinha cartão de crédito, cartão de débito e tal, essas coisas, ou era incomum que tivesse isso. Enfim, ou seja, teve uma fase de transição ali de um mês e depois o real, Foi ah, a URV. o RV, né? Essa transição foi o RV, né? O RV. 1994. Isso aí. É, 1º de julho de 1994. Lá- Não sei se era vivo já naquela época. Eu não era. já era vivo, já... Eu sou 95. 9,5? Essa não veio nem no Brasil ser tetra, Mário Casaca. Vê? Ah, eu também não. Dá pra imaginar. Ah, coitado. Você viu o tri? Eu quase vi o tri. Bom, mas enfim, como é que foi lá? Porque lá tinha uma moeda que Colon, depois... isso, chamava E aí Colon. teve uma fase de transição pro dólar e a ideia é depois ser Bitcoin mesmo. Isso, assim, antes eles utilizavam uma moeda chamada Colon, se eu não me engano, foi em 2001 que mudou para o dólar americano, e agora está nessa fase de transição para o Bitcoin. Mas assim, ainda é um processo que, pelo que eu senti Ele vai das ser pessoas... 100% internalizado o Bitcoin, não? Não, pelo que eu entendi, vai usar as duas. Ficaram as duas moedas oficiais, o dólar e o Bitcoin. O que vai acontecer, aí vai depender muito acho que do resultado desse experimento, né? E o que eu pude perceber é que, de fato, falando dessa transição, muitas pessoas não entendiam muito bem como que funcionava. Por exemplo, eu fui subir uma trilha, lá fiz uma trilha num vulcão, era super bonito, tá? Um dos pontos mais... Chama o vulcão de Santa Ana. É um dos lugares mais bonitos que tem no país. E aí eu não... Você sobe, só uma curiosidade aqui, porque é a pé que você sobe? É a pé, são 2 horas. E assim, é bem interessante a experiência, porque você começa a subir assim, aí muda a paisagem para coisas de vulcão, aquele calor, aquela coisa, é bem legal. E aí eu resolvi fazer essa trilha, só que eu não tinha tênis. Eu não levei tênis. Aí eu falei, não, eu vou ter que ir atrás de um tênis para comprar. Só que eu tava numa cidade no meio do nada, assim, e não tinha, tipo, shopping grande, essas coisas. Era um lugar bem Tinha uma mais Corelo afastado. ali no meio, né? Não tinha, tipo, Adidas, assim, nada. Era um lugar bem... Inclusive, essa é uma coisa que eu percebi, assim, um país bem pobre, bem humilde nesse sentido. E aí eu fui atrás de um tênis. Aí eu fui atrás do tênis para comprar. A hora que eu fui pagar o tênis, eu falei assim, eu posso pagar em Bitcoin? Porque todo lugar que eu ia, eu perguntava se eu podia pagar em Bitcoin. Até para sentir como que as pessoas estavam reagindo. Aí ele falou assim, pode pagar. Aí ele abriu a carteira dele, que é a Chivo Wallet, porque ele era salvadorenho, né? Morava de lá, então ele usava a carteira da Chivo. E eu abri a minha carteira. No caso, dessa vez eu estava usando a carteira da Bitcoin Bit. Eu abri a carteira e ele falou assim, não, essa carteira não pode. Você só pode me transferir pela Chivo. Aí eu falei assim, não, mas eu acho que pode, porque na teoria não importa a carteira. Tem vários tipos de carteira. O importante é você pagar no endereço correto. Ele falou, não, mas não vai funcionar. Eu falei, vamos testar? Se não pagar, eu passo no cartão de crédito, eu tenho dólar aqui, tudo certo. Ah, beleza, vamos fazer. Aí transferi, caiu na hora, tudo certo. Aí até ele se surpreendeu, ele falou, nossa, eu não sabia que dava para usar de qualquer carteira. Eu achei que era só Chivo. Então, assim, falando desse processo de transição, as pessoas ainda estão entendendo como funciona. É uma tecnologia muito nova ainda. E, assim, quero até um dia voltar para lá, em algum momento, para ver como que as coisas evoluíram. Porque muita gente ainda tem dúvidas na utilização mesmo das carteiras, do Bitcoin, enfim, esse tipo de coisa. Então, eu vivi essa situação bastante lá.